Você sabia que o seu entendimento tem olhos? Pense na pergunta. Meu entendimento tem olhos? Sim. O seu entendimento, o nosso entendimento, tem olhos. O nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar tem visão. E a gente só realmente pode dizer que entendeu alguma coisa quando os olhos do nosso entendimento se abriram para aquela coisa. E nós então visualizamos aquilo, aquilo faz sentido na nossa cabeça e aquilo então agora faz parte de nós. O seu entendimento tem olhos. E quem diz isso é a própria Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo cita lá em Efésios capítulo 1 e versículo 18, falando de que Deus tinha iluminado os olhos do entendimento dos efésios, que eram os cristãos lá em Éfeso, para que eles entendessem a sua vocação, entendessem o propósito de Deus na vida deles. E você sabe, não são muitas pessoas que entendem o propósito de Deus na vida delas. Não entendem o propósito de Deus, não entendem o propósito da sua própria vida. E terrível coisa é você viver sem propósito. É você viver sem saber por que você está aqui. De onde você veio, para onde você está indo, o que você está fazendo. Quando você não tem propósito na vida, você é literalmente como um barquinho sem rumo, como um cego que fica tateando para saber onde está pisando, se tem algum obstáculo no seu caminho. Então, é muito importante que você tenha os olhos do seu entendimento abertos, iluminados. Vou te dar um exemplo que provavelmente você já passou na sua vida. Você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Quando a gente convive com alguém que não enxerga aquilo que a gente enxerga, é muito difícil conviver com essa pessoa. Você já passou por isso com certeza. Talvez na sua família você convive com alguém assim todos os dias. E você se vê extremamente frustrado, estressada, tentando fazer, seja filho, marido, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou esposa, você tenta aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa enxergue o que você está querendo explicar para ela, o seu raciocínio, o seu objetivo, a razão das coisas. Você quer economizar, por exemplo, para comprar uma casa, para dar um depósito numa casa, para vocês saírem do aluguel. Mas o teu cônjuge não, acha que vocês estão bem pagando aluguel e o que o que vocês precisam agora é pegar o dinheiro que vocês têm guardado e fazer uma viagem. Não consegue enxergar o que você está enxergando. Então, quando a gente convive com alguém que não enxerga o que a gente enxerga, o que acontece são brigas, desentendimentos, desavenças, frustrações, egos feridos, não é isso? Por quê? Porque você fica muito, mas muito frustrado. Você pensa assim, como é que você não consegue enxergar? Como é que você não entende? Eu não sei mais o que fazer, o que falar para você entender o que eu estou falando para você. E o que você está falando, às vezes, pode fazer todo o sentido da vida para você. Até para pessoas de fora. Tudo que você está falando faz todo o sentido. Todo mundo está vendo que você está certo. Que o seu argumento é perfeito. As suas razões são corretas. Mas a outra pessoa não enxerga isso. De que adianta? Então, aí, relacionamentos se desfazem, o filho sai de casa, a esposa termina o casamento, e, enfim, assim vão acontecendo as desuniões na vida, as casas divididas. Não é isso? Quando as duas pessoas não enxergam a mesma coisa. Então, você entende agora o que é você ter um entendimento iluminado, os olhos do seu entendimento abertos ou fechados, cegos. Inclusive, a palavra de Deus fala que
O Deus deste século, o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer, cegou os olhos do entendimento dos incrédulos. O mal tem cegado as pessoas de tal forma, aí fora, que ele consegue hoje contar uma mentira como se fosse verdade. As pessoas abraçam as mentiras deste mundo como se elas fossem a coisa mais verdadeira e real do mundo. Então, hoje em dia, você tem aí mentiras que são modas, mentiras que, se você combater, você está arriscado a ser preso quando você fala uma verdade que todo mundo sabe, todo mundo vê, ou a maioria vê, mas aquela pessoa que não vê, que não enxerga, se ela quiser trazer problema para você, te processar, te denunciar e falar, você me acusou, você me ofendeu, o que você falou me ofendeu e etc, é mentira e tal, você vai preso. Mesmo por ter falado a verdade, você vai preso. Você pode ser cancelado. Você pode ser cancelado por falar a verdade hoje em dia. Tamanha é a cegueira das pessoas hoje. Mas não são apenas cegas. Quando você coloca um pouquinho de luz na frente delas, elas querem matar você. Porque você trouxe um pouquinho de luz e as incomodou nas trevas que elas estão. Assim, o Deus deste século está cegando os olhos do entendimento das pessoas. E você sabe como é cego, não é? O cego, ele vai tropeçar, ele vai tatear, ele não vai conseguir ser muito rápido nas ações normais para uma pessoa que tem boa visão. Então, assim são as pessoas na vida, vão tropeçando, vão causando problemas para elas mesmas e para outras, vão tateando o seu caminho e se perdendo, caindo no buraco por causa do entendimento cegado. Então, o que é preciso fazer? O que você precisa saber e fazer a respeito disso? Primeiro, você tem que saber que o seu entendimento tem olhos. Você precisa ter visão das coisas. A pessoa que tem visão, que tem os seus olhos do entendimento iluminados, ela está em um nível muito acima, superior à maioria das pessoas. É como o ditado, é aquele que tem um olho na terra de cego. Tem um olho na terra de cego. Ele vê e ninguém mais, então ele é rei. Quando você tem o seu entendimento, os olhos do seu entendimento iluminados, você vai estar acima daqueles que não têm. Então você precisa buscar essa visão. E principalmente o entendimento que Deus dá àqueles que estão buscando compreender o seu propósito. Nós vemos lá em Lucas capítulo 24 que depois da ressurreição, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos ressuscitado. E os discípulos ficaram atônitos. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Mas como assim? O senhor estava na cruz 3 dias atrás, o senhor estava ali sangrando. É Jesus mesmo. Eles ficaram atônitos, pensando, alguns pensavam, é um fantasma, não é possível, é um fantasma. E Jesus acalmou-os e diz o texto lá em Lucas 24 e 45, que Jesus então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse para eles, olha, eu já tinha falado sobre isso com vocês. Jesus já tinha falado, ele lembrou os discípulos, olha, eu já tinha falado sobre isso e agora está acontecendo o que eu já tinha falado. Vocês entendem agora? Quer dizer, aí ele abriu os entendimentos deles e eles então, aquele famoso cair da ficha. Caiu a ficha. Ah! Era isso que o Senhor estava falando. Agora nós vemos esse momento do ahá, esse momento do ah. É isso que você tem que buscar. E Deus dá, sabia? Deus está querendo muito iluminar os olhos do entendimento das pessoas, naturalmente, dos sinceros, dos que buscam, dos que querem, não para se orgulharem de alguma coisa, não para usarem isso de forma errada, mas
para conhecerem o propósito de Deus em suas vidas. Faça isso. Busque a iluminação dos seus olhos. Peça a Deus para te dar visão, entendimento das coisas. Busque entendimento das coisas, meu amigo, minha amiga. Entendimento de Deus. Não é estudo com os sábios deste mundo, não. Isso aí você não precisa de Deus. Você tem cabeça, você pode estudar e aprender qualquer assunto, qualquer matéria. Eu estou falando de entendimento do alto, entendimento divino, espiritual, que só Deus dá. Só Deus consegue abrir os olhos, curar a cegueira espiritual que se instalou nos olhos espirituais da maioria das pessoas deste mundo. Mas se você quiser e pedir, como o cego de Jericó disse, Senhor, eu quero ver, então seja feito conforme a sua fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.